Saudações, galera! Sejam bem-vindos ao Nerd do Reino. Eu sou o Hylock e hoje nós vamos falar sobre a Capitã Marvel e os dons extraordinários. Encerrando a nossa semana heróica, hoje nós vamos falar sobre a Capitã Marvel. Aproveitamos essa data, pois hoje é a estreia mundial do filme da Capitã Marvel nos cinemas. E todos nós estamos obviamente muito animados para ver o que vem por aí. Como muita gente não conhece a personagem, aqui vai um breve resumo. Capitã Marvel é a identidade heróica de Carol Danvers, uma ex-piloto da Força Aérea Americana. Anteriormente chamada de Miss Marvel, herdou o nome Capitã Marvel após receber o manto do então herói Capitão Marvel. Como a maioria dos heróis, a Capitã Marvel recebeu seus poderes de uma forma exótica. Ela foi salva em um hangar pelo Capitão Marvel de uma explosão de uma máquina Kree. Kree, para você que não sabe, na mitologia da Marvel, é uma raça de alienígenas. Durante a explosão dessa máquina, o DNA que continha nela foi fundido com o DNA de Carol, e aí ela se tornou um ser híbrido, meio humano, meio Kree, e herdou poderes extraordinários, como voo, super força, sétimo sentido, entre outros. Ela é uma personagem importantíssima para a Marvel agora nas futuras sagas do cinema e ela também é extremamente poderosa. Quem nunca sonhou em ter superpoderes? Sair voando por aí, disparar rajadas de energia, ter super força, ficar invisível, teletransportar-se, entre outros. E se eu te dissesse que Deus ele é tão bondoso e misericordioso que ele concedeu superpoderes para nós? Os superpoderes têm um nome diferente na Bíblia. Eles são chamados de dons. E como nas revistas de super-heróis, cabe a nós descobrirmos qual é o nosso superpoder e os aprimorar. Vamos conhecer esses dons na Bíblia. Ao todo são 9 e eu vou fazer uma leitura agora que pode ser um pouquinho extensa, mas preste muita atenção porque ela é importantíssima para a mensagem do reino de hoje. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vocês bem sabem que eram gentios, levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a diversidade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. A leitura foi um pouquinho extensa, como eu disse, mas nessa passagem nós temos a descrição dos 9 dons dados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses 9 dons para entender melhor e você, quem sabe, descobrir qual é o seu dom. Palavra de sabedoria é a capacidade de aconselhar, exortar, corrigir, disciplinar e confortar. É saber exatamente o que dizer em situações adversas. Palavra de ciência é a facilidade em adquirir e propagar conhecimento em geral, seja ele de qualquer natureza. Fé é a capacidade de crer e perseverar, mesmo em momentos de extrema dificuldade, onde não vemos a resolução dos problemas. Cura é a habilidade de sarar doenças de qualquer espécie, sejam doenças crônicas ou até de origem espiritual. Operação de milagres é o dom de criar e ou transformar situações ou objetos para a glorificação de Deus e abençoar vidas, como por exemplo a materialização de itens, a ressurreição, a libertação de vícios, entre outros. Profecia é a habilidade de prever acontecimentos futuros e ou determinar o cumprimento de situações que não aconteceriam normalmente na linha do tempo.
Aplica-se não só para pessoas, mas também para lugares, objetos, situações e até outros seres vivos, como o exemplo da figueira que Jesus amaldiçoou. Discernimento de espíritos é a capacidade de obter informações sobre os espíritos que assombram e oprimem, sabendo qual é a área de atuação deles, objetos chaves onde eles estão alojados. Também concede a capacidade de identificar se uma profecia ou milagre é de origem legitimamente divina. Diversidade de línguas é a habilidade de falar em diversos idiomas, sejam eles terrenos ou celestes. E a interpretação de línguas é a habilidade de compreender, identificar e traduzir idiomas estrangeiros, sejam eles terrenos ou celestes. Você conseguiu identificar dessa lista algum desses itens que você acha que possui? Caso não tenha identificado, não se preocupe, porque Deus escolheu cada um de nós para termos pelo menos um desses dons. Temos que desejá-los ardentemente e procurarmos estar capacitados e prontos para utilizar esses dons, para sempre a glorificação de Deus e jamais a nossa própria honra. Da mesma forma que os poderes da Capitã Marvel vieram de uma origem celeste, ou seja, de algo que vem do céu, no caso dela são os alienígenas Kree, e de uma forma completamente extraordinária, os dons espirituais são distribuídos exclusivamente por Deus. A Bíblia nos esclarece alguns requisitos para despertarmos os dons em nossas vidas. Veja só, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Deus nos agracia com os dons espirituais para a glorificação do nome dele e para a conversão de almas para o Evangelho de Cristo. E para isso, devemos estar sempre em sintonia com Deus. Da mesma forma que a Capitã Marvel estava preparada para receber os poderes, pois ela era uma piloto militar com um preparo mental e físico muito forte. Da mesma forma, eu e você temos que estar preparados para recebermos os dons. E estar preparado significa ficar longe do pecado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Tiago 1:17. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Não existe outra forma de adquirirmos os nossos dons espirituais. Temos que estar em sintonia com Deus. Você não consegue, por exemplo, comprar esses dons para você. Pedro respondeu: pereça com você e o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Atos capítulo 8, versículo 20. Os dons espirituais não servem somente para abençoar pessoas e convertê-las ao Evangelho de Cristo. Eles servem também para o fortalecimento da igreja. Veja só, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Romanos 1, versículo 11. Na história da Capitã Marvel, em determinado momento, a personagem vampira dos X-Men, quando ainda era vilã, roubou os poderes extraordinários da Capitã Marvel. Com os dons espirituais funciona um pouquinho diferente. Eles não podem ser roubados, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Apesar dos nossos dons espirituais não terem a possibilidade de serem roubados, eles podem ser adormecidos caso saímos da sintonia de Deus. Por exemplo, com o que aconteceu com Sansão, que havia recebido de Deus um dom extraordinário, e por ter pecado contra Deus, ele acabou perdendo esse dom. Sansão se arrepende e confessa o seu pecado e tem o seu dom despertado novamente. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, e fortalece-me agora só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com suas 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e a esquerda na outra. Juízes, capítulo 16, versículos 28 e 29. Agora que você entendeu que é preciso estar em sintonia com Deus para receber o seu dom, estar longe do pecado,
e que o seu dom, caso você peque, ele pode ser adormecido, nós precisamos agora entender o dia que você receber o dom. Nesse dia, você deve se alegrar muito, independente de qual seja o dom que você receba. Quando descobrir o seu dom, se alegre e não rejeite. Deus escolheu cada um de nós para servirmos de formas diferentes, para a glória dele e com alegria. Temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Romanos 12, versículos 6 ao 8. Não negligencie o dom que foi dado a você. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, parte A. Agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre os dons espirituais, que tal agora despertar um dom na sua vida? Que tal buscar e descobrir qual é o dom que Deus preparou e separou para você servir a igreja, servir a Deus e servir ao Evangelho? Sigam o caminho do amor e busquem, com dedicação, os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, parte A. Gostou da mensagem de hoje? Quer ouvir mais mensagens como essa? Comente aqui embaixo, dê a sua sugestão e também diga o que você achou do vídeo de hoje. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Espalhe a mensagem do reino para os seus amigos que são nerds e torne eles nerds do reino. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva e verifique a sua inscrição, você que já está inscrito. O YouTube está desinscrevendo muitas pessoas por engano. Talvez você seja uma delas. Confira as nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Passe por lá, nos curta lá no Facebook e nos siga no Instagram. Isso nos ajuda bastante. Temos vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 11 horas da manhã, trazendo uma mensagem do reino diferente, uma curiosidade bíblica de uma forma completamente nerd. Você não pode perder. Então verifique se o sininho de notificações está ativado para você sempre ser lembrado quando um vídeo novo sair. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!